Pronto. Boa noite a todos, né? Os presentes e os online aqui. Vamos iniciar com a nossa oração. Agradecer a Deus, que é nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe Santíssima. Estamos aqui agradecidos e pedindo, Senhor Jesus, as Tuas bênçãos, a Tua paz, as inspirações para que possamos compreender esse estudo magnífico que é sobre o livro do Hamed, que possamos refletir cada palavra que ele nos traz e assim possamos posteriormente colocar em prática. Fica conosco e nos permita a mais uma noite de estudo e de tratamento magnético. Que assim seja. Então, dando continuidade, né, no livro As Dores da Alma, pelo Espírito Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E semana passada Léo, né, iniciou sobre a baixa autoestima e agora é o segundo tópico, né, sobre o mesmo tema. Então vamos ler. O sentimento de autopiedade pode nos tornar doentes fisicamente. Uma espécie de invalidez psíquica envolve-nos a existência e, a partir daí, sentimos-nos inferiores e incapazes, levados a uma perda total da confiança em nós mesmos. A piedade aqui referenciada é o sofrimento moral de pesar ou a aflição que sentimos por autopunição. Ter pena ou dó, em muitas circunstâncias, pode não ser um sentimento verdadeiro, mas sim uma obrigação social aprendida, a ser demonstrada diante do infortúnio alheio. No entanto, a sensação que experimentamos de amor, permeada de respeito e afeição pelos outros, revela-nos os reais sentimentos denominados de benevolência e de compaixão. A baixa autoestima ou autopiedade pode nos levar a ser vítima de nós mesmos, pois estaremos somatizando essas emoções negativas em forma de doenças. Os sintomas de enfermidade podem ser considerados a forma física de expressar uma atitude interna ou mesmo um conflito. Portanto, doentes não são somente as vítimas inocentes de algum desarranjo da natureza, mas também os facilitadores de sua própria moléstia. Os acontecimentos em si mesmos nunca têm muito sentido. Precisamos aprender a discernir o que há por trás do aspecto físico, ou seja, atingir o conteúdo metafísico das coisas. A importância e a mensagem de um fato ou de um acontecimento somente aparecem clarificados quando interpretados em sua significação. É isso que nos permite a compreensão completa do seu sentido. Quando deixamos de interpretar as ocorrências da vida e o segmento natural, o que implicará seu destino, nossa existência mergulhará numa total falta de sentido. A doença sempre tem uma intencionalidade e um objetivo, surgindo nas criaturas de baixa autoestima a fim de alertá-las de que existe uma descompensação psíquica, seu sentimento de inferioridade e da necessidade de harmonizá-la. Os traços psicológicos dos indivíduos que sentem a autopiedade são reconhecidos pela ausência de experiências interiores. Eles possuem uma restritiva visão de seu ritmo interno, não valorizam seu mundo íntimo, nem desenvolvem seu potencial inato, quer dizer, suas capacidades latentes, intuição, inspiração e percepção. Aí Hamed cita a questão 115 do Livro dos Espíritos, né? E que pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o efeito de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe
é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta de que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E aí na questão, a mesma, né? No caso, letra A, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o que percorrem as diferentes fases da vida. Aí está perguntando. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende de sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito, né? E aí o que acontece é que estamos saindo da inconsciência, ele vai explicando, né? Estamos saindo da inconsciência para a consciência, da transitoriedade para a permanência, da personalidade para a individualidade, da razão para a intuição, do estar para o ser. Eis o processo de evolução das almas. Portanto, pela ignorância, simplicidade natas não quer dizer que somos inferiores por criação divina. Filhos de Deus são perfectíveis, possuem o germe da perfeição. Não foram criados inferiores, mas sem ciência de si mesmos. Simples significa básico, espontâneo, natural e primário. Ignorante, aquele que não tem consciência de si mesmo. Temos, portanto, a explicação da analogia, seriam como as crianças. São feitas pelos espíritos iluminados na questão desse estudo. Todas as nossas capacidades e ideias criativas estão potencialmente presentes, mas os seres precisam apenas de tempo para integrá-las em definitivo. O nosso desenvolvimento espiritual consiste unicamente na modificação de nossa maneira de ver, e isso nada mais é do que a expressão de uma nova visão de nós mesmos e do universo. O sentimento de inferioridade ou de baixa autoestima associa as criaturas a uma resignação exagerada, a um alto desleixo ou descuido de coisas pessoais. A perda do senso de autovalorização é também consequência do sentimento e de inferioridade, que remete os indivíduos à vivência entre hábitos cronometrados e a uma mecanização de costumes. O maior sentido de nossa encarnação é a conscientização da riqueza do nosso mundo interior. Somos essências divinas em busca da perfeição, cujo caminho é o autodescobrimento. E aqui Hamed, né, ele coloca 7 afirmações para a gente reconquistar a autoconfiança, que são elas aqui. Somos potencialmente capazes de tomar decisões sem ter que recorrer a intermináveis conselhos. Possuímos uma individualidade divina completamente distinta da dos outros. Fazemos as coisas porque gostamos, não para agradar as pessoas. Encontraremos sempre novos relacionamentos, por isso não temos medo de ser abandonados. Usaremos constantemente de nosso bom senso, portanto as críticas e as desaprovações não nos atingirão com facilidade. Tomaremos nossas próprias decisões, respeitando, porém, as dos outros. Confiaremos na luz maior que há em nós, ela sempre nos guiará pelos melhores caminhos. E ali ele traz uma passagem do Evangelho, né? Certa vez, um pai desesperado trouxe seu filho até o mestre para que fosse curado. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então ele coloca aqui, né? Devemos, pois, todos nós juntos, aproveitando dessas palavras, repetir: Senhor, ajuda-nos a nossa incredulidade, cientes que dependente exclusivamente de que nossa vontade vencer os obstáculos da baixa autoestima
que nos impede de alcançar a plenitude das realizações pessoais, né? Marcos 9, 23 e 24, que foi citado. E aí, né, a gente começa a refletir. Eu pedi só um pouquinho de água. Pega lá, Léo, por favor. Eu te falei, é dessa, eu não tomei minha água. E aí a gente vai começar a pensar, né, baixa autoestima, né, é algo que às vezes a gente acontece com situações na nossa vida, nossa, que a gente abre o gatilho, como a gente já sempre fala, estudo sobre isso, né, que trazemos coisas do passado que estão ali, né, no nosso inconsciente, né, e a partir dessa experiência, de alguma situação que vivemos desde a infância, né, quando a gente às vezes, pai, mãe ou avós, pessoas que convivem conosco, né, começa a falar, você não faz isso não, olha, né, começa a falar palavras negativas, né, e a gente acaba crescendo acreditando de que a gente não tem esse valor, de que a gente não tem possibilidade de realizar algo, e a gente começa só se diminuindo, né, e aí essa baixa autoestima, ela começa a aflorar de uma forma que cria conflitos e a gente acha que não tem capacidade de realizar o que a gente veio realizar de fato, né? Então daí a importância que a gente tem de fazer, né, essa avaliação interna, essa meditação. Primeiramente a gente sempre fala, né, vai procurar uma psicoterapia, né, para fazer um autoconhecimento, autodescobrimento. Mas se a gente, no dia a dia, a gente tem essa possibilidade de refletir, né? O que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente tem sim essa capacidade de avaliar qual é o ponto, onde começou, né? Onde começou esse sentimento de baixa autoestima. E a partir daí a gente começar a mudar, né? Começar a fazer a autovalorização, se questionar e avançar, né? Você vê que Hamed coloca aqui que é uma situação, né, de obrigação social aprendida, porque na sociedade que a gente vive, né, a gente está o tempo todo sendo cobrado, as crianças na escola, né, elas têm que tirar a melhor nota, ser o melhor, tem pais que exigem, né, ser o melhor. Eu lembro na época da faculdade que eu estudei com uma moça, eu até falei isso com você, né, Léo? Que ela não aceitava se ela tivesse tirado abaixo de 10. Ela entrava numa ansiedade, numa cobrança, né? E aí ela começava a fumar cigarro um atrás do outro na faculdade. Eu falei, meu Deus do céu, calma, você tirou uma nota boa, você tirou um 8, você tirou um 9. Não, tinha que ter tirado 10. Então, assim, eu acho que já vem também, né, essa cobrança dela. Pode ser que seja lá de trás, né, da infância ou de outras vidas, né? E aí é o sofrimento que acontece, né? Você vê que ela tem 3 formações, né? 3 graduações. Quer dizer, ainda não encontrou, né, talvez, aquilo que ela realmente deseja de fato, né? Ou, de repente, ela quer fazer várias coisas também nisso aí, né? Então, assim, é interessante que Hamed coloca aqui, a baixa autoestima pode nos levar a ser vítima de nós mesmos. Então, quando a gente começa, né, a criar esse vitimismo também, a gente começa a não acreditar, né, que nós somos capazes de fazer o melhor. Nós temos essa capacidade, porque, né, como ele colocou lá, nós temos o germe da perfeição. Se nós temos o germe da perfeição, a gente tem capacidade de evoluir sempre, né? Então, ter essa certeza dentro da gente é importante, né? Que nos traz essa fé que a gente tem, né? Pra gente crer que a gente pode sim alcançar algo. Se a gente quer fazer um curso, a gente tem essa capacidade de estudar e de aprender, todo mundo tem, né? E os sintomas de enfermidade que pode ser considerado de forma física de expressar uma atitude interna, né? Ele coloca aqui que é um conflito, né? Então, assim, nós somos os facilitadores das doenças, né? Porque à medida que a gente tem esse pensamento negativo, que a gente não se crê, né? Não se valoriza, a gente está sendo facilitador para que a gente não tenha o sucesso que a gente almeja, né? E aí entra nesses conflitos aí. Outra parte que eu achei interessante aqui, para a gente refletir, né? Quando a gente interpreta, né, o significado daquilo que está acontecendo com a gente precisa ter uma compreensão, né, completa do sentido. Por que eu estou sentindo dessa forma, né?
por que que aquilo que aconteceu me atingiu de alguma forma, né? Então, assim, a gente precisa interpretar tudo que acontece com a gente. Porque se a gente viver mecanicamente, a gente não consegue ter essa possibilidade de interpretar o significado de algo que nos ocorre, né? Isso é que nos permite a compreensão completa de cada sentido, né? Então, assim, se a gente não mergulhar numa total significação desse sentido que a gente passa, a gente não vai ter uma existência vazia, né? Sem nenhuma probabilidade, né, da gente se perceber, da gente fazer esse autodescobrimento. Então, quando ele coloca aqui também, a doença sempre tem uma intencionalidade, né? E é uma forma de alertar a gente, se eu estou doente, se eu estou com uma crise de ansiedade, né? Se eu estou passando por alguma situação de depressão. Então, é um sinal de alerta para a gente, né? Por que eu estou me sentindo assim? Né? Por que eu me permito a estar assim? Por que esse sentimento de inferioridade? Por que eu não tenho a autovalorização? Então, para a gente refletir, para a gente poder ter essa harmonia dentro da gente, né? Por que eu não me sinto capaz de realizar algo? Então, a gente tem que refletir para a gente poder ter essa possibilidade de reharmonização. Olá, boa noite. E aí, outra parte também que é interessante, né? Os traços psicológicos dos indivíduos que sentem autopiedade são reconhecidos pela ausência de experiências interiores. Olha só, hein? Ausência de experiências interiores. Então, aquelas pessoas que têm autopiedade, eu preciso avaliar. Por que eu estou tendo uma autopiedade? Por que eu tenho pena de mim? Né? Isso é muito sério, né? Então, a pessoa está muito vazia de experiência. O que está acontecendo, né? Esses traços psicológicos delas estão... experiências interiores estão muito fragilizados, né? Muito rasos. Então, assim, eles possuem uma restritiva visão do seu ritmo interno, não valoriza o seu mundo íntimo, nem desenvolve o seu potencial inato. Quer dizer, suas capacidades latentes. Então, todos nós temos, né, essa possibilidade. Todos nós temos intuição, inspiração e percepção. Basta a gente desenvolver. Mas como que a gente desenvolve isso? Né? Parar para pensar, né? Como que a gente pode desenvolver a intuição? Como que a gente pode desenvolver a percepção, inspiração? Através da meditação, através da gente também refletir o que a gente está sentindo, refletir o que a gente pensa, refletir as atitudes que a gente vem tendo, né? Será que esse caminho que eu estou percorrendo, né, em atitude, será que está sendo favorável a mim? Não é? Porque às vezes a gente almeja algo também que não é pra gente, né? A gente tem que analisar. Eu lembro que uma vez meu filho falou assim, que eu vou para os Estados Unidos, isso, aquilo, o Brasil está assim. A gente ouve muito isso, pessoas também falar sobre isso, né? Mas será que realmente é para a gente estar nos Estados Unidos? Né? Mas também tá bom. Né? Porque a gente nasceu no Brasil, né? Porque tem algum motivo para eu ter nascido no Brasil, né? É óbvio. Lógico que a gente às vezes quer fazer um curso fora, né? Quer fazer um curso no exterior, enfim. Mas a gente tem que pensar, se eu fui plantada aqui no Brasil, né, vamos dizer assim, é porque eu tenho algum motivo importante para estar aqui, né? Essa terra que me acolheu, que me acolheu, né, para que eu possa, né, evoluir de alguma forma, meus aprendizados. Eu sempre penso isso, né? Se eu estou trabalhando em tal local, né, trabalho em CRAS, não é à toa, né? Eu estou no CRAS porque eu estou ali para aprender alguma coisa, aprender com as pessoas. Chega lá, o pessoal chega, a gente abraça, né, ouve, faz algum encaminhamento, faz acompanhamento, tem as trocas de experiência deles com a minha, né? Então, assim, a gente pensar, né, onde a gente está, o local que a gente está, será que realmente é para eu estar ali? Porque também, se não for, a gente também recua, né? Não quero trabalhar nessa área, eu quero mudar, né? A gente também, às vezes, fica meio enjoado também e quer partir para outras, né, outras possibilidades, ampliar nossas possibilidades também, né, de trabalho, enfim, na família. Então a gente tem que realmente fazer essa observação desse mundo íntimo. Será que eu estou feliz onde eu estou também, né? Avaliar isso. Eu estou feliz? Será que eu estou desenvolvendo esse potencial meu ali nesse local? Ou será que as pessoas também desse local estão me prendendo,
estão com algum relacionamento abusivo comigo, eu não estou me sobressaindo, né, de alguma forma, porque eu também estou permitindo, né, que a gente que permite, né, às vezes a gente também está no relacionamento abusivo porque a gente permite. Pode ser de família, pode ser, né, na amizade, trabalho, né, então a gente tem que estar sempre nessa observação. E a doutrina espírita, ela dá essa possibilidade a gente, né, de fazer esse autodescobrimento, porque ela coloca a gente para pensar, para avaliar. A gente recebe uma mensagem de um espírito, né? Será que essa mensagem realmente é uma mensagem de um espírito superior, um espírito bom, né? Ou é um pseudo-sábio? Então a gente tem essa capacidade de fazer uma crítica, de uma avaliação, e a gente tem que desenvolver isso na gente, né? Às vezes, quando estou no trabalho lá, acontece alguma coisa, né, agito, aí as colegas falam assim, nós estamos esperando sua avaliação, tipo assim, porque eu sou mais calma, né? Eu assim, calma que eu ainda não refleti sobre o assunto, não. Então, assim, eu preciso passar pela situação e parar para pensar, né? Eu sou assim. Para poder, depois, eu falar assim, eu acho que isso poderia ocorrer dessa forma, a gente poderia agir assim, né? Então, a vida da gente tem que ser dessa forma, senão a gente não consegue ter esse processo de evolução. E o interessante, né, que Hamed nos coloca aqui, também, ele usa os termos, né, do Jung, dentro da psicologia, né, lógico, ele sempre cita, né, Joana, Jung. Assim, o que acontece é que estamos saindo da inconsciência, olha que interessante, saindo da inconsciência para a consciência. O que a gente pode pensar sobre isso? O que está inconsciente é aquilo que a gente não tem facilidade de acessar, né? E o que está consciente é aquilo que a gente está aqui vivenciando, a gente tem consciência de que a gente está aqui num encontro, numa reunião, num estudo, né? Que daqui a pouco a gente vai para o tratamento, depois a gente vai embora. Isso é estar consciente do que a gente está vivenciando. Então, olha que interessante, a gente trazer o que está inconsciente para a consciência, olha que magnífico, né? É trazer o que você já tem de várias vidas, né, lá de trás. Então, o que a gente já somou lá atrás, em várias vidas, né? A gente vai ter essa possibilidade de fazer, né? Através de quê? Do autodescobrimento, dessas reflexões, dessas possibilidades de mudança, de melhorias que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? Às vezes as pessoas focam muito no externo, no outro, mas a gente tem que focar na gente, né? Isso não quer dizer que eu seja egoísta, que eu estou focando em mim, de jeito nenhum. Quer dizer que eu estou realmente entendendo, né? O porquê que a gente está aqui, né? Então, assim, esse parágrafo aqui, né, que ele coloca sobre isso, assim, é de emocionar, pelo menos para mim, né? O que acontece é que estamos saindo da inconsciência para a consciência, da transitoriedade para a permanência, da personalidade para a individualidade, da razão para a intuição, do estar para o ser, né? Olha que lindo, gente. Isso é o quê? É o processo da evolução das almas. Joana fala isso o tempo todo, né, nos estudos que a gente faz aqui, né, na quarta-feira também. Joana coloca o tempo todo sobre esse processo de evolução, de que cada um tem que fazer seu próprio esforço, né? Quantas vezes a gente fica querendo ajudar alguém, né, e a gente fica angustiado que aquela pessoa não avança e a gente fica, né? E a gente estava até ontem no estudo, o Alberto estava pontuando sobre isso. Que chegou um espírito, né, que ele estava querendo interferir no comportamento de uma pessoa que foi prima dele, né, de outra vida, que está aqui encarnado. E aí ele não entende que ele, querendo ajudar, ele está virando o quê? Um obsessor. A gente também pode estar virando um obsessor encarnado de alguém, né? Quando a gente fica querendo ajudar alguém e aquela pessoa não está ainda, ela não está preparada para mudar. Ela não está impondo, né? Ajudar impondo o outro, né? Então ele estava impondo, ele estava aqui virando um obsessor dela, né? Então Alberto depois deu uma pincelada, né, explicando a gente, né, esse processo, para a gente poder também dar esse despertar, né? Então, assim, a gente pode estar também fazendo isso com alguém, até dentro de casa, com o filho, né, com a mãe, com o pai, com o irmão, enfim, com o neto. E a gente precisa realmente avaliar, será que minha atitude está sendo positiva para essa pessoa, para esse familiar, para esse amigo? Será que eu estou contribuindo, estou sendo facilitador ou não? Estou prejudicando, estou sendo tóxico demais, né? A gente precisa pensar que isso é um processo realmente, como ele coloca aqui, um processo de evolução das almas, ou seja, nosso processo de evolução, né?
Então aqui, portanto, pela ignorância, né? Ignorância é aquilo que a gente desconhece ainda, né? E simplicidades inata, né? Porque nós somos espíritos, né? Criados simples e ignorantes, então a gente realmente está aqui para galgar essa perfeição. E é um processo, né? Por isso que a gente tem várias encarnações também, para que a gente possa conseguir atingir essa meta aí. Todos nós, né, temos essa possibilidade, como ele colocou aqui, né? Nós possuímos o germe da perfeição. Tem gente que fala assim, eu quero ser perfeito como Deus, né? Às vezes umas doutrinas, umas religiões falam assim, né? Mas a gente tem consciência de que isso leva tempo, demora muito, né? Leva várias encarnações, e a gente vem aí de longe, e nós estamos aqui, né, no planeta de provas e expiações, e a gente sabe como que isso é difícil, e quanto mais a gente nega essa possibilidade, mais a gente vai atrasando esse processo, né? A gente começa a falar assim, também, tem uma parte, né, que a gente sempre conversa, evoluir dói, mudar dói, né? Porque vai mexendo com nossas dificuldades, a gente precisa enfrentar. Eu gosto sempre de citar, né, os espíritos que a gente passa pelas experiências com ele, a gente aprende com eles, né, no momento da desobsessão, quando o espírito fala assim, não quero ver isso não, porque às vezes no processo de hipnose, os espíritos que estão ali trabalhando, né, os superiores, os bons, o que ajuda a gente, eles colocam uma tela, né, no processo de hipnose, que eles vão o quê? Vão acessar memórias do passado. E aí muitas das vezes eles falam, eu não quero ver isso não. Por quê? Porque ele está focado no problema que o outro magoou ele, né? Então ele não consegue ter essa possibilidade de que ele também tem alguma responsabilidade diante desse processo, né? Só que ele está focado no do outro, né? Focado no que o outro provocou a ele. Então, de certa forma, ele também não quer ver o que ele fez. Não quer ver, então, ele nega. Ele nega, então. Quanto mais a gente nega, né, a gente não vai avançar. Que na hora que tem alguns, né, quando chega na fase de que ele se vê, ele, poxa, eu também fiz, aí ele cai na real, né, cai assim, né, aquela coisa, e aí ele consegue, que é um momento de quê? Da libertação, né, que ele consegue entender que ele também fez isso, né. Tem alguns que às vezes até falam assim, não, mas o que ele fez comigo foi pior, né, ainda vem mensurar a dor do outro. Então, assim, a gente também faz isso, né? Somos nós, né? Dessa forma, né? E aí, até pontuei aqui que esse processo, né, de individualidade que ele coloca aqui, né? Que ele coloca assim, da personalidade para a individualidade. Que individualidade é essa, né? Como assim, né? Então, para Jung, né, ele coloca a individualidade é o processo de se tornar um ser único. Olha só que lindo, gente. Quando a gente fizer ser um homem integral, né, que a Joana fala também. Ser um homem integral é quando a gente consegue passar por esse processo aqui, né? De individualidade, é um processo de se tornar um ser único, de alcançar uma singularidade profunda e de se tornar o próprio si mesmo, que representa a unificação de quê? Do consciente e do inconsciente, né, em uma pessoa. Então, olha só que interessante, né? Quando a gente consegue acessar as nossas memórias, né, e a gente consegue integrar as sombras, tudo que há de negativo na gente, que a gente consegue ver, que é importante a gente também ver esse lado negativo nosso. Que a gente fala assim, não quero falar sobre isso não, né? Dentro da terapia tem isso, né? Não quero falar sobre isso não. Me magoa muito, fulano fez isso comigo, mas deixa pra lá. Mas tá ali corroendo, né? Mas ela não quer falar sobre o assunto. Por quê? Ela não quer trazer aquela parte ruim à tona, né? Saber que também a gente também erra, a gente faz coisas erradas, a gente está aqui para acertar, né? E é importante a gente também reconhecer, né? E esse processo, assim, eu acho maravilhoso de falar, de tocar nesse assunto, né? Porque realmente é lindo, não só de falar, mas a gente precisa também praticar para que a gente consiga acessar essa parte, né, nossa, né? Outra parte também que eu achei, assim, maravilhoso para a gente refletir, que é o parágrafo 13, né? O sentimento de inferioridade ou de baixa autoestima, passando a hora, né? Associa as criaturas a uma resignação exagerada. Olha só, o sentimento de inferioridade associa as criaturas a uma resignação exagerada. A gente às vezes olha a pessoa, fulano tão resignado, né? Mas de repente ali tem uma baixa autoestima, tem um sentimento de inferioridade, né? A gente não sabe.
Então, assim, a perda do senso de autovalorização é também consequência de sentimentos de inferioridade. Se a gente for pensar, né, Setembro Amarelo passou, a gente falou o tempo todo, olha, valorização da vida, né? Valorização da vida. Então, a pessoa que é depressiva, ela fica nesse processo, né, de como o Freud coloca, né, de pulsão de morte, né? De que a gente não está ali buscando fazer algo para melhorar, então a gente vai se entregando, vai se deixando, vai criando esse desleixo, né, que o Hamed coloca aqui. Então a gente precisa ter, sim, o senso de autovalorização, porque se Deus deu a gente nessa possibilidade tão imensa, né, de avançar, a gente precisa se apropriar disso, né, porque isso nós temos. Então, assim, o maior sentido da nossa encarnação é a conscientização da riqueza do nosso mundo interior. Olha só, gente, como que nós somos ricos e a gente às vezes nem tem essa valorização, né? Lógico que a gente não vai querer aqui, né, ter uma grandiosidade, mas entender de que nós temos um potencial maravilhoso de avançar, de ser uma pessoa boa a cada dia, né? Somos essências divinas em busca da perfeição, cujo caminho é o autodescobrimento. E já deu a dica pra gente, ó, o caminho é o autodescobrimento. Então, meu filho, nós estamos aqui, né? Vou até falar aqui também, olhando pro vídeo. Quantas pessoas falam assim, não quero fazer terapia, não. Não quero, não gosto. Não... Então, assim, quantas vezes a gente deixa, às vezes, de investir em nós mesmos, né? Às vezes a gente compra roupa que a gente larga no armário, que nem precisava comprar, né? Ou compra comida demais, ou compra coisas que a gente não vai precisar, né? E deixa de pelo menos fazer um momento ali, ó, de repente eu quero fazer uns 6 meses, né, de uma psicoterapia para fazer esse autodescobrimento. Ó, se precisar mais, a gente investe mais um pouco, porque olha só, o autodescobrimento, né, isso é o recado que Hamed deu aqui, né, e como a gente leu as palavras que ele colocou aqui de autoconfiança. E pra gente só encerrar, né, que a gente tá ali avançado, é tão bom falar sobre Hamed. Não, tudo bem, não. Tem mais? Quando ele coloca aqui esse encontro, né, de Jesus com esse Senhor, com esse Pai aqui, que pede, né, pelo Filho, para curar o Filho, né? E Jesus fala, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. A gente age com essa incredulidade, né? Se a gente for parar para refletir nessa parte que foi colocada aqui, né? Por que a gente age com incredulidade? Porque a gente não tem essa confiança, essa autoconfiança, né? Ó, eu estudei, eu sei, né? Eu posso fazer algo. Eu estou aqui para realizar tal situação. Eu posso ajudar fulano, né? Então, assim, a gente se colocar nesse lugar. Nós somos filhos de Deus. Então, se Deus nos deu toda essa probabilidade, né, de avançar, de ser perfeito, é porque Ele sabe que a gente tem essa possibilidade e a gente também tem que crer nisso. Desculpa, a gente tem que crer nisso, né? Porque se a gente não crê, como que o outro não vai crer pela gente, o outro não vai fazer pela gente. Então, só nós é que podemos, né, ter esse passo à frente, entendeu? Eita! Senhor, ajuda-nos a nossa incredulidade, cientes que dependemos exclusivamente da nossa vontade, vencer os obstáculos da baixa autoestima que nos impede de alcançar a plenitude das realizações pessoais. Olha só, fechou, né? Só nós mesmos que podemos realizar, né? Então, que a gente possa crer nisso, né? Se apropriar dessa possibilidade que a gente tem, né? Dessa herança que Deus deu a gente, né? Nós temos essa genética dentro do nosso espírito, né? Então, nós temos esse potencial, que a gente possa se fortalecer, né, refletir sempre, né, no momento que a gente estiver triste. Lógico que a gente tem as nossas emoções, né, faz parte da vida, nós vivemos um mundo de provas e expiações, e a gente vai sim, né, ter momentos ruins, momentos tristes, né, momentos de questões que a gente passa aí no mundo, de violência, como hoje a gente viu em Campos, né? E aí a gente também não pode se permitir a ficar o tempo todo triste, porque a gente já estudou aqui, a gente sabe que a tristeza faz mal para a nossa saúde,
né? Afeta as nossas células, então a gente precisa observar, porque assim, eu estou triste hoje, tudo bem, mas amanhã vou estar triste, por quê, né? E aí a gente tem que começar a avaliar, né? E é isso, né? Eu acho que esse livro nos traz essa reflexão muito importante para a gente ter avaliação, né? E criar essa autoestima dentro da gente, né? E saber que somos filhos de Deus, temos possibilidade de avançar sempre, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Pra gente refletir. Quem está aqui? Então, Wellington. Boa noite, gente. Nem pude falar com Márcia, vocês, né? Denise, Nelma, Nelma é autoconhecimento, isso aí. Autoconhecimento, autodescobrimento, né? Tirar aquilo que está encoberto, né? Para a gente poder descobrir, né? Vamos ver mais dela. Ela bota conhecimento, autoconhecimento, prática do bem, é isso aí. E não há bem maior do que a gente fazer o bem a gente mesmo, né? Porque a gente, fazendo tudo esse processo que Hamed nos coloca aqui, né? Nos presenteia, a gente vai estar realizando o bem a nós mesmos, né? É isso aí. Então vamos orar, né? Para a gente agradecer a Deus. Deus, querido Pai, Jesus, nosso Mestre, estamos agradecidos por essa noite de estudos, de reflexão, que possamos avaliar nosso sentimento, nossa forma de agir, nossos pensamentos, realizando esse autodescobrimento, para que possamos, Jesus, avançar. Nos ajuda na nossa incredulidade, para que possamos crer que somos filhos de Deus e temos esse germe maravilhoso de evoluir para a perfeição, evoluir para Deus. Fica conosco, Jesus, nos fortalecendo, nos ampliando os horizontes da mente. Que assim seja.